Pessoal, boa tarde. Vamos começar. Pedimos desculpa aí um pouquinho, deu problema técnico aqui, realmente deu um bug que até eu acho que se vocês estão vendo a imagem, ela está um pouco distante, a gente não está conseguindo dar muito zoom e não vamos mexer muito não, porque senão a coisa ainda pode dar um bug maior. Então vamos respeitar aqui essa imagem, eu acho que vocês conseguem me escutar. E vamos começar. O intuito dado esse atraso, é ser um pouco mais breve nas considerações. Eu acho que deixar para pergunta, né? Do que a gente fez, do que a gente está olhando para frente, acho como nós vamos nos posicionar. Indo bem na linha do que a gente costuma falar o call, e já começando propriamente dito, a gente faz uma primeira etapa de considerações do cenário. Eu acho que o grande apanhado disso daí Brasil tinha dados que estavam mostrando que a coisa já não estava tão brilhante quanto a gente iniciou aquele ano, como era a formação do pensamento de janeiro e fevereiro, foi deteriorando. A greve dos caminhoneiros foi muito emblemática, né? Acho que foi uma pá de cola numa série de, talvez, de esperanças que uma série de participantes do mercado tinham. E aqui não é só do mercado financeiro, não, até o pessoal das empresas e tudo mais, ficou exposto muita coisa lá. Isso fez, em conjunto com o que estava acontecendo lá fora, bem as surpresas de guerra comercial, Trump e dados de Europa, até melhora uma desancoragem de preço, né? Uma desancoragem do preço Brasil em conjunto com uma especulação também. Não vamos tirar isso da mesa não, fortíssima, né? Quer dizer, o pessoal, muita gente virou a mão, tradou contra e fez um pouco dessa desancoragem. Chegou-se até um comentário que está bastante reduzido, a gente estava discutindo ontem no nosso comitê, que era aquela discussão de, vai ter que subir a Selic por causa do câmbio, não por causa da inflação. E mesmo o Banco Central vindo dizer claramente que não faria isso, não tinha sentido, não era política monetária, as pessoas ali teimando um pouco e apostando no mercado. A não defesa desses preços, né, que fez isso ficar um pouco desancorado de preços. Meados de junho, meados para a segunda, terceira semana de junho, você começa a ter um alívio, uma percepção de aqui está o preço, está um novo patamar de preços, até alguma melhora do que estava esticado. Isso trouxe um pouco de alívio aí, mas assim, a gente ainda passou um junho com bastante volatilidade, principalmente na parte de juros. Não foi simples e a gente acha que no segundo semestre vai ser assim. Principalmente na questão Brasil, eleições, isso afeta bastante a gente, pode parecer que no crédito não afeta, mas vai afetar um pouco na questão de emissões, como as empresas vão tratando as emissões e as taxas que elas vêm ao mercado, como também uma operação que a gente se utiliza muito, que é comprar os títulos em IPCA e fazer um hedge para o CDI. Isso daí você tem questões técnicas na hora de fazer, né? Desde você pegar e fazer o hedge, porque você compra o título uma hora e o mercado de IPCA ele funciona em janelas diferentes do que funciona no mercado de crédito, às vezes você tem que ficar 1, 2 horas com aquele título aberto até vir um call de fechamento e você conseguir fazer o hedge das operações. Isso gera muito volatilidade, então você tem que ter gordura para operar. Conta da nossa gestão no segundo semestre. Assim, já tínhamos, mas uma cautela em relação a crédito muito forte e você tinha um comportamento de preço que você fazia uma gestão dentro de um determinado parâmetro. Esse parâmetro vai ficar mais apertado porque você tem que ter muita disciplina para meter a mão no telefone e fazer negociações, principalmente no secundário. Tá? Dito isso, o que contribuiu bastante para a nossa carteira, de uma forma geral, foi debêntures redeadas, que são exatamente essas debêntures de IPCA. Aqui eu já estou entrando no item 1.2, tá, gente? E a carteira de FDICs.
O que é interessante aqui é uma tese que a gente vem batendo e vai continuar batendo. Essas operações de IPCA redeada para o CDI, elas dão muita oportunidade. Elas têm descasamentos, elas têm dinâmicas próprias, inclusive de variações dos spreads de créditos, que em momentos de volatilidade você tem oportunidade de ganhar dinheiro. Você tem que estar acompanhando esse mercado, ser um participante ativo, ter uma leitura profunda. No momento de vol, como teve esse, você tem muito reposicionamento de agente. Então, você tem desde as pessoas que, essa é meu maior risco, eu tenho um título em IPCA isento, por exemplo, e dada essa volatilidade não quero mais, e esse cara está disposto a vender, como tinha um cara que estão em bolsa, multimercado, tomava um risco muito maior, e falou assim, vamos reduzir um pouco do risco, e de repente, para esses caras, esse título em PCA e pegar um pouco de PCA, que ele consegue controlar um pouco o hedge, inclusive, é diminuir o risco. E exatamente estando nesse meio, você tendo esses títulos na carteira, sabendo quem está vendendo, quem são os compradores, ser um ser atuante nesse mercado que você consegue trabalhar. Porque tem gente que está falando que está me escutando e outras pessoas estão me falando que está mudo. Então, eu acho que comer muito do raciocínio, tá? O que eu acho interessante, retomando a carteira de FDICs, que a gente conseguiu botar, por exemplo, um FDIC de duplo indexador dos dois maiores, é interessante, são poucos no mercado e são bem disputados no mercado secundário, como alguns FDICs em PCA. FDICs em PCA no momento que o CDI já estava 6,5, você tinha FDICs que eles pagavam prêmio perante a NTNB, que a taxa de emissão já estava acima do CDI, quer dizer, a parte do juro real já era acima do CDI, tinha um prêmio de crédito mais a parcela do IPCA. O que é interessante, num mercado que você está com uma Selic a 6,5, você está vendo o seguinte, se esse CDI começar a baixar, você tem esse FDIC ficando cada vez mais gordo, né? E se em qualquer momento você tiver um repique de inflação e até que tenha que
que subir os juros, a parte que você acaba perdendo um pouco nessa questão do juro real estar fixo e até você começar a fazer o hedge, você consegue recuperar no carrego do IPCA. É um repasse quase que instantâneo para a cota do FINIC. E foi o que aconteceu, e quando a gente passar pela carteira dos fundos, a gente vai ver rentabilidade grande dessa carteira. Então, essas carteiras deram bastante resultado no fundo do mês, e acho que é um destaque para a parcela das carteiras que a gente chama em CDI. Pode ter descasamentos, como vocês notaram, mesmo carteiras de CDI, a gente botar uma carteirinha de IPCA, e aí eu estou fazendo gestão desse risco para os fundos que têm esse tipo de mandato, tá? Outra coisa que a gente fez foi a questão da parte de estendeu por junho. A gente teve uma abertura da curva, então a curva ela sai de um patamar mais baixo, ela vai para um patamar maior, mais elevado da taxa de juros, mas ela ao mesmo tempo ela sai de uma inclinação assim e ela vai para um flattening. Na hora que ela está fazendo isso, você consegue, com aqueles descasamentos, gerar um pouco de resultado nos fundos, que são descasamentos que a gente acaba administrando, né? E nesse tipo de trading, você consegue ganhar a maneira de enxergar isso, quando você tem um precificador bem calibrado, principalmente no secundário, é você gerar a venda de papéis, que às vezes as pessoas estão olhando de uma maneira e quando você tem o precificador certinho, você vê que aquele papel já fechou bastante spread de crédito, quanto outros foi um efeito contrário. Isso depende muito do fluxo que o papel tem vis-à-vis do seu duration, vis-à-vis a inclinação da curva. Quer dizer, então é bastante coisa para olhar e é interessante que quando você está olhando com um play que, por exemplo, só está fazendo juro real puro, ele não está tendo essa visão. E aí que da maneira que a gente faz com o redeado consegue se ganhar o dinheiro. Então isso você vê que agregou um bom resultado nos fundos que tem essa carteira de debêntures redeadas por mês, como para o semestre. E é uma tecla que a gente bate bastante. Essa carteira, apesar de trazer mais volatilidade para os fundos, e foi o que ocorreu, eu sempre trago isso na cabeça como um exemplo didático, que novembro e outubro do mês passado, elas detraíram o resultado do fundo, e o fundo chegou a rodar abaixo de CDI. Quando você olha numa janela de tempo um pouquinho maior, elas tendem a agregar e trazer um belo resultado. Eu acho que está aí mais um semestre para se avaliar isso e conseguir mostrar isso para vocês. E por último, aqui destacando, e a gente já consegue entrar um pouquinho depois no resultado dos fundos, março por semestre, foi até um ano bastante bom, mesmo deixando dinheiro na mesa, na minha opinião, no último mês, a gente não foi tão eficiente na atuação em junho quanto a gente conseguiu ser nos outros meses, mas conseguimos entregar, e o interessante é que a gente acaba sempre olhando, mesmo sabendo que não é mandato do fundo, mas muito cliente olha, principalmente aqueles de tickets menores, contra o CDI. Então é um fundo que conseguiu ficar ainda acima do CDI, e quando você põe o efeito da isenção de juros, esse resultado é bastante, do imposto, esse resultado é bastante relevante, tá? Passando para o item seguinte, 1.3, para falar que o mercado primário está bem ativo, ele está muito ativo na parte de private placement, que são as empresas fazendo emissões diretas com os assets. A gente tem visto algumas dessas, como também via mercado. O vira mercado está tanto ativo na parte de empresas quanto na parte de isentos. Na parte de empresa, você só tem uma dinâmica natural das empresas tentando, como está com muita liquidez no mercado, tentando baixar taxa, e a gente, às vezes, mesmo achando o crédito bom, a gente deixa isso um pouco de lado, né? Fala, não, nesse nível nós não vamos, eu não quero repetir o que aconteceu ali na virada de 14 para 2015, quando você entrou num cenário de crise,
e estava todo mundo botando papéis com spread de crédito muito baixos, e você teve ali na virada do segundo semestre de 2015 uma abertura de spread de crédito muito grande, e ficou todo mundo aquela velha história de quando a maré baixa você vê quem está nu ou não, né? Então comprar o crédito ali com um spread muito baixo pode gerar um problema não de crédito, mas de marcação ao mercado no fundo. Então tem evitado, como os fundos estão bem enquadrados, ele tem carrego suficiente para pagar a conta da nossa meta gerencial, a gente tem esperado e aquelas que estão encaixando, a gente tem entrado, às vezes até entra um pouquinho maior do que aquela nossa alocação base do alto, lembrando que é 1 com 2,5%, às vezes a gente entra 3, 3,5%, trabalha um pouco no trading esse papel para conseguir gerar um ganho de capital aqui. Então isso tem sido um pouco da dinâmica do mercado primário. No mercado secundário ele continua bem ativo. Está faltando às vezes até vendedor no preço que a gente queira comprar. Já para o mercado de ventas, esse mercado está muito, muito ativo, principalmente daquela dinâmica que a gente falou, cada agente olha de uma maneira diferente esse mercado e isso tem gerado bastante possibilidade de gerar resultado no mês, tá? E outro ponto para destacar aqui do nosso mercado é que para todos os fundos da casa aqui que a gente tem em prateleira, a gente conseguiu entregar um resultado em linha ou um pouco acima do que a nossa meta gerencial, tá? Para o semestre. Então, eu acho que isso daqui é legal, a gente tem esse controle de risco, a nossa cabeça não repetindo de dar a maior rentabilidade possível sempre, não. Nosso entendimento que isso em crédito, quando você exagera e pesa essa mão, você está correndo riscos que esses mandatos não comportam e essa gestão de risco e de resultado que a gente tem buscado fazer, tá? Então, esse é um panorama geral do que foi o mercado, do que foi o semestre. Agora eu vou começar a entrar nos resultados do fundo, sendo rápido, breve, e vou deixar perguntas para o final, tá? No LUT, que é o nosso fundo aqui que a gente chama de conservador, aquele que realmente para não ter dor de cabeça, para fazer uma gestão de caixa, uma alocação conservadora dos clientes que querem estar ali atrelado ao CDI, entregamos o resultado do mês em linha com a nossa meta gerencial ali de 102,8, 103 de CDI, sem maiores destaques para nada, ou seja, foi um mês com bastante resultado, e aqui eu vou estar trabalhando com vocês e mostrando resultado, boa parte do nosso resultado veio de carrego, na grande maioria das posições, então você pega aqui, deixa eu só botar a caneta aqui para trabalhar, um segundinho. Então, você vê que na carteira de debêntures, que é a carteira que mais agrega resultado, a gente teve pouco resultado de ganho de capital, então, assim, foi bem menor do que o de carrego, então, basicamente, toda a carteira veio do resultado de carrego. As outras carteiras, com resultado também mais ou menos em linha com o que tem que ser, letra financeira subordinada, que teve um resultado de ganho de capital um pouquinho maior, mas como é uma carteira bem pequenininha, para o tamanho do fundo, ela afeta pouco o resultado global do fundo. Então, é um mês que a variação do spread de crédito, principalmente para os ativos em CDI, foi pequena, uns para cima, outros para baixo, sem nem maiores destaques, um foi compensando o outro, cada fundo, dependendo da composição que ele tinha, gerou um resultadinho, um 118,20, outro 123 de CDI, outro 115, mas nada que mereça maior esse destaque, né? E o que a gente tem tentado fazer, que eu quero que vocês olhem no fundo, quando a gente faz uma alocação um pouquinho maior dos ativos que a gente enxerga que tem boa qualidade de crédito aqui, olha nossa carteira de debêntures e que a gente tem um bom resultado de ganho de capital, que é essa parcela aqui para o resultado do semestre. Então, sem aumentar muito o risco de crédito, entendendo um pouquinho como está a dinâmica do mercado secundário, você conseguir
resultado geral do fundo. No semestre, ele acabou ali com 104,5 do CDI, um pouquinho acima da nossa meta, que é 103, 104 do CDI, e é o que a gente pretende estar levando o fundo. É claro, se der para fazer 105, eu acho que eu não estou levando nenhum risco absurdo do fundo recorrente, mas passar muito disso vai ser algum efeito conjuntural que não tende a ser recorrente no fundo, tá? Por outro fundo da casa, que é o Altro, e aqui a gente já trabalhando, ele é um fundo que ficou um pouquinho abaixo da meta dele de 110, 115 no mês, mas é imaterial, realmente é nada que tenha me chamado a atenção. Vieram resultados muito bons da carteira de debêntures rediados de FDIC, como a gente já começou, e as outras carteiras teve uma performance mista. Umas deram um pouquinho mais do que a rentabilidade intrínseca, outras perderam um pouquinho, nada que chamasse atenção, bateu a meta foi mais ou menos em linha ali que a meta do mês. O que eu chamo a atenção de novo é para essa estratégia de debêntures rediadas, né? Como você teve muita volatilidade, o que a gente aproveitou no mês foi ativos que a gente achou que fechou bastante o spread de crédito. E é muito louco, assim, não é fácil de visualizar para quem não tem as planilhas, que às vezes o juro real dele subiu, ativos que estavam sendo vendidos a IPCA mais 7 do mercado secundário, por exemplo, mas quando a gente comprou ele rediado a CDI 1,80, eles foram para CDI mais 1,20. A gente fala, pô, foi um ganho de capital legal no mês, vamos vender um pouco? E do outro lado, você compra um ativo que está sendo negociado a IPCA mais 6 no mercado secundário, com duration um pouco diferente, e compra ele rediado. Bastante no previdenciário, também no debêntures incentivados, e foi aqui que a gente conseguiu gerar lucro, destravar resultados. Isso ficou bem evidente na carteira de debêntures rediadas do fundo, como a carteira de FDIC, que tem aquela passagem rápida da inflação. Então, quando você dá uma olhada aqui mais rápida no resultado do fundo, você vê aqui, estou ajeitando... Eu aumentei um pouquinho mais do que eu deveria aqui. Você pega o resultado de debêntures em CDI bem em linha com aquilo que a gente falou, quase não tem evidente de capital. Já a carteira de FDIC trouxe um resultado bem interessante, que aqui depende de cada fundo quanto tem de IPCA. E na nossa carteira de debêntures rediada, trazendo aqui um pouquinho mais para baixo, porque essa carteira você tem que olhar nesse quadrinho que a gente fornece embaixo, você tem uma carteira aqui do fundo que você está quase 12 long, quase 12 short, tem uma parte dela que está travada e incompromissada como garantia, então isso daqui roda 96 de CDI, esse diferencial, e foi uma carteira que deu 206 de CDI no mês, trazendo bastante resultado para o fundo. E você vê que parte disso veio de carrego e grandíssima parte de ganho de capital. Então, o que é interessante aqui, até um pouco da nossa tese, que o ganho de capital vem da parte do hedge. Por quê? Você tem a curva abrindo, o ativo abre muito menos do que abre o hedge. E nisso daqui que a gente consegue fazer ganhar dinheiro. Quando você vende, você ainda converte e vai para outra rolagem. Foi um pouco do que a gente trabalhou no mês aqui disso. E aí você tem um resquício da parte de risco muito baixa, isso aqui é residual de se administrar uma carteira, e tem efeito imaterial que eu acho interessante. Fundo está dando uma carteira rodando aí mais ou menos a quase 160 do CDI. Essa tese a gente gosta, a gente já opera isso há bastante tempo, a gente acha que consegue entregar bastante resultado para o fundo. O Altro, ele vai fazer, está demorando um pouquinho mais do que a gente queria da parte de burocracia, bonde brasileiros no exterior, com a mesma lógica, vai começar arrediadinho.
No início dessa operação vocês não vão nem estar vendo, ela vai ser imaterial. Na hora que o operacional estiver tudo certinho, estiver dominando essa carteira, a gente vai ter mais uma fonte de resultado com boa qualidade de crédito para estar trabalhando e agregando no fundo. E aí conseguir estar trazendo resultado nessa meta gerencial, sem aumentar muito o risco de crédito do fundo, que é a nossa meta. O terceiro e último aqui, que fecha assim, de mandatos diferentes, os seguintes serão mais ou menos repetição do que a gente faz, já falou, é o fundo de debêntures incentivadas. Foi uma coisa interessante no mês, porque você teve um fundo que rendeu 0,44, né? Ali em linha com o benchmark. Só que mesmo com uma abertura de curva de juros, e é um fundo que está aplicado em curva de juros, você conseguiu entregar mais do que o CDI no mês. Por quê? Porque título de inflação tem um repique, ele repassa quase que instantaneamente esses repiques de inflação que existem, né? Esse repique foi interessante porque você teve um repique dessa vez na inflação sem aumento da Selic, sem um aumento dos juros básicos pelo Banco Central. Então você tem um CDI num carrego baixo, um título mesmo abrindo a curva de juros, o carrego foi tão forte que compensou e o ganho linkado ao IPCA fazendo o papel dele, que é repasse da inflação para o investidor. Isso, assim, poucas vezes você vê um efeito desse, de um repique de inflação tão forte sem o acompanhamento do aumento do CDI. Então, isso ficou bastante interessante para quem gosta de estudar isso. Foi um fundo que no mês a gente teve que trabalhar, o resultado dele não está muito óbvio, no mês, se você fosse inventariar nossas planilhas, porque você tem boa parte do resultado aqui vindo do benchmark, 0,44 estava lá em cima, mas aqui são arredondamentos, foi 0,45 acima do CDI do mês. A gente conseguiu, do que a gente estava comentando, fazer muito, agregar bastante resultado de spread de crédito no fundo, tá? Pelos fechamentos que a gente falou e por essas trocas, mas a gente perdeu um belo de um resultado em curva. Aqui eu chamo a atenção para duas coisas. Uma parte foi mau posicionamento, então até o que a gente colocou aqui, eu não consegui posicionar para o mês de junho tão bem quanto a gente conseguiu para os outros 5 primeiros meses do mês. Mas uma outra parte foi também um ponto que eu trouxe lá logo do início da nossa conversa, que foi a volatilidade muito grande está obrigando a gente a fazer uma gestão de risco muito restrita. Então, o que aconteceu? Teve ativos que a gente fez emissões primárias, esses ativos a gente são longos e o benchmark do fundo é bem mais curto. Então, você tem que redear esses ativos rapidamente para fazer o hedge dele e trazer para o benchmark do fundo. O grande ponto é, quando você tem um ativo, você participou de um book building, só que você não tem um ativo ainda fica tomado em taxa de juros pré, aí a taxa de juros baixa na sua cara. Então, o que a gente fala que é o hedge descasado, né? Tem gente que chama de hedge perna aberta, porque você não, só tem uma parte aqui dele feita, a outra não está feita. Então, isso ficou muito exposto e tirou bastante alfa. Os títulos já entraram. Eles ficam descasados 4, 5 dias entre o book build e a liquidação do título, mas você fica com 5 dias ali, às vezes 4 dias de hedge descasado, e você vai tendo uma oscilação da curva. Esse resultado que você perdeu na cota aqui de junho, ele fica represado dentro do fundo como spread de crédito. Não é muito simples de enxergar isso, mas está lá. Ele fica represado como spread de crédito, um efeito de curva, quando você tem esse tipo de fenômeno, e ele não é corriqueiro nisso do fundo.
tem que ter liquidação de operação primária no mercado extremamente volátil, tá? E isso está represado, está lá dentro do fundo, e conforme esses títulos fiquem liberados para negociação no secundário, esse spread automaticamente destrava, porque eles já começam a ser negociados em relação ao spread novo. O que eu quero dizer? Imagina um ativo que foi negociado a 200 bips em cima da NTNB. Como a curva mexeu, aquele ativo entra a 210 ou 215 no fundo. Eu não vou entrar muito na matemática e nem se preocupem muito nela, porque você tem que olhar a operação e de cada um, fica difícil explicar aqui. Eu só estou querendo dar uma noção intuitiva. Uma coisa que era para estar marcada a 200, entra no fundo marcado a 215. Conforme vá para a negociação, automaticamente, o primeiro negócio que você já faz, que seja de R$1.000, já provoca uma reprecificação do mercado e a própria BIMA está muito tranquilo, faz parte da gestão você trabalhar com esses casamentos temporários, tá? Então, essa é uma curiosidade que teve no resultado do Fundo de Debêntures Incentivadas. Quando você olha no semestre, ele agregou bastante alfa no semestre, um benchmark que deu 2,81, o fundo conseguiu agregar, depois de pago todos os custos, 1,02, 102 bips, e até contra o CDI, que é uma coisa que a gente olha, ele também outperformou. Então, assim, é um fundo que a gente tem tentado sempre superar o benchmark, mas também tentar gerir dentro da possibilidade ali a questão do CDI. E eu acho que a gente foi bem sucedido nisso, tomando o menor risco de crédito possível, tá, gente? E aqui, já indo para a reta final, a gente teve, aqui eu estou mostrando o efeito da abertura da curva de juros, saindo do cinza para o vermelho. Quando você olha o gráfico pode não parecer muito, mas aqui são de 30 a 50 bips, é bastante coisa. Foi uma abertura bem severa e bem no miolo da curva que faz parte do índice, tá? Então isso aqui que a gente tem que trabalhar bastante, e foi tudo isso que eu falei, está relacionado a essa simples mudança no shape da curva. Indo aqui para o final, e sendo super breve, o fundo previdenciário trabalhou no mês a 102 de CDI, um pouquinho mais. O resultado dele vem em linha com o do alto, quer dizer, as partes qualitativas, os ganhos vieram basicamente da carteira de FDIC de debêntures redeadas, tá? A estratégia Caixa Outros, que tem aquela NTNF lá travada para bater uma questão de legislação, ela tem uma volatilidade, dá um ganhozinho, mas isso mês a mês vai ganha, e dá um pouquinho aqui, tira um pouquinho lá, e o resultado dela se aproxima do CDI ao longo prazo, tá? No médio e longo prazo. E quando você olha o resultado do mês, é muito parecido com o que foi o Altro. O resultado da carteira de debêntures basicamente de carrego, você viu boa parte do resultado dele de FDIC e das debêntures redeadas, tá? Então, assim, o que eu falei para o Altro está válido para esse fundo. E, por último, o Valore, trabalhando na mesma linha, foi um resultado bem parecido também com o que a gente fala do Altra. Já indo direto para a tabela aqui, e caso alguém tenha uma pergunta específica, um fundo que foi em linha também com a rentabilidade dele de longo prazo, a carteira de CDI também um pouquinho abaixo do carrego intrínseco dela, mas isso aqui é imaterial vis-à-vis o carrego. Você teve uma carteira de FDIC também com destaque e uma carteira de debêntures redeadas aqui com resultado bastante bom. Individualmente foi o fundo que mais agregou aqui resultado no mês. Então todos os fundos estão com resultado bastante consistente, tá? As estratégias têm um norte, apontam para o mesmo norte, e aí o que você tem é a gestão de cada regulamento
você tem que diferenciar e não consegue fazer essas carteiras iguais, cada fundo com a sua especificidade de regulamento. Acho que isso é um overview. Para o cenário do próximo semestre, dado que a gente está vendo eleições incertas e tudo mais, a gente vai tender a voltar para aquele call de empresas conservadoras, defensivas, do fluxo de caixa, tentar evitar aquelas empresas que possam ser mais cíclicas. Em termos de taxa, a gente vai buscar pegar ativos gordos que, se você tiver uma abertura do spread de crédito, a gente não sofra por causa disso. Semestre de sair acelerando que nem um louco, tá? É semestre da gente olhar e entender, as eleições vão começar agora, a partir de agosto, você estava tendo uma reviravolta aí tudo, de candidato deixando de, que estava concorrendo já está desistindo, candidato que falavam que não tinha chance nenhuma, de repente já conseguindo um monte de coligação. Temos que esperar, temos que entender isso para se posicionar de uma maneira mais contundente. Da nossa parte, vou ficando por aqui. Deixo, caso tenha alguma pergunta para vocês fazerem, eu vou estar aguardando um pouquinho. O vídeo vai estar disponível no YouTube. Gostamos quando vocês podem disponibilizar para a parte comercial de vocês, para os offices assistirem, essas apresentações, que é uma maneira de eles também estarem escutando como é que a gente pensa e conseguirem repassar para o cliente, tá? E até para o cliente mesmo, se ele quiser enxergar, está no YouTube, é público e a gente incentiva a ter esse material para fazer uma educação da turma. Eu tenho uma pergunta aqui do Luiz Coelho. Como é que foi feito o MTM lá das LFSNs, das letras financeiras subordinadas do Altro? Vamos voltar lá, Luiz? Aqui tem um efeito técnico interessante, tá? Deixa eu voltar aqui na página. A letra financeira subordinada aqui, você teve o seguinte efeito.
letra financeira subordinada, a sua pergunta, mas a conclusão dela é flutuação de preço, oferta e demanda do que passou, foi feito um pouquinho alto, acima, mas nada que chamasse atenção no efeito da questão de crédito que nos fizesse vender o ativo, tá? Nos outros fundos, tinham menos dessa letra financeira, alguns deles até não tem, então você não teve isso, esse efeito. Gente, quem tiver mais alguma pergunta, alguma coisa também, envie para a nossa área comercial, nos envie por e-mail, vamos responder e esperamos encontrar vocês no próximo mês, tá bom? Bom final de mês para todo mundo, boa semana, um abraço, desculpa novamente aí pelo atraso no call e bom final de tarde. Tchau, tchau, gente.